Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast da família. Olha, e essa é a terceira parte sobre como lidar com a dor da infidelidade, do adultério. E esse é sempre um assunto muito importante. Por isso você tem que ficar comigo até o final. Nós vamos estar aqui respondendo perguntas, vamos estar abordando esse tema de uma forma mais abrangente possível. Por que eu fiz 3 podcasts sobre esse tema? Porque é a pergunta que mais chega. Quer ver? Ó? Eu abri aqui uma caixinha de perguntas no meu Telegram. Eu pedi... Não, na verdade, fui eu que abri. Eu mesmo, hoje pela manhã, abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Só para que vocês tenham uma noção, eu vou ler algumas perguntas para vocês aqui. Ó. Um líder que já caiu várias vezes em adultério, ele pode voltar a servir ao altar? Na hora da intimidade, sempre lembro das infidelidades, vídeo pornográfico, não sinto prazer. Perdoei minha esposa, mas ainda não superou a traição, ainda dói muito. O que faço? O que fazer quando o marido sempre diz que estou errada? Ele é ignorante, não aceita a verdade. Esposa me traiu, tive provas, ela contou a versão dela, mas tenho muitas dúvidas ainda. Como lidar? Esposa não quer ajudar e quer separar. O que faço? Percebe? Muitas perguntas nos chegam sobre esse assunto. Por isso que eu fiz questão de, junto com a Cristiane, que é psicóloga, fazer 3 podcasts com esse assunto. E tenho certeza que hoje esse podcast vai trazer muita luz sobre muitas coisas. E olha, vai ser uma bênção. Então, já envia esse link para todas as pessoas que você ama, que você quer bem. Já dá o seu like aí, já para começarmos bem. Dá o seu like aí, ok? E envia esse link para bastante pessoas que você quer bem, sua família, seus vizinhos, sua igreja, as pessoas com as quais você trabalha, tá bom? Cristiane, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso podcast. Vamos lá então, né, pastor? Terceira parte. É verdade. Bom, nós estamos falando sobre estratégias de restaurar a confiança e nós não terminamos. Eu acho que essa é uma parte decisiva. Você falou que primeiro tem que entender que não é... Leva tempo restaurar a confiança. E o que mais precisa? Primeiramente, né, pastor, descobrir a causa. Uhum. Eu digo que o adultério, a infidelidade são sintomas. Sintomas de quê? Onde é que eu não consigo mais confiar? Uhum. Sintoma tem uma causa. Sim. Eu estou com febre, eu preciso descobrir qual é o foco infeccioso. Então, a confiança, a princípio, é entender o que houve, de que maneira. Tá, Cristiane, ele adulterou e agora eu não consigo confiar. Não consigo por quê? Eu tenho medo de ficar só? Eu tenho medo de ser abandonada? Eu tenho medo que ele possa realmente fazer isso novamente? Uhum. Onde é que a gente vai ter certeza na vida? De quê, pastor? Certeza sobre algo. A gente não tem, o futuro não cabe sobre nós. Uhum. A gente tem um presente para viver. Então, uma das fantasias que as pessoas tendem a acreditar, eu não quero sofrer novamente. E isso não vai depender da pessoa, e sim do outro. Por isso que quando nós falamos sobre essa questão de restaurar a confiança, o diálogo é imprescindível e tratar seus medos. Eu estou com medo, Cris, de acontecer novamente. O marido, a esposa tendem a falar isso. Mas se eu estou com medo, o que é que está me deixando tão desconfortável? Aí vem esses medos, que está lá na raiz do problema. Porque a pessoa pode fazer novamente? Pode. Aí eu digo, o que é que acontece hoje na relação de vocês? Nossa, eles têm me dado outros frutos. É o que a Bíblia diz, conhece a árvore pelo fruto. Está me dando um fruto de transparência. Está me valorizando, está cuidando mais de mim. Está me convidando quando está numa situação que ele se sente vulnerável. Porque se é um vendedor, eu vou com minha esposa. Se é um pastor, eu atendo com a minha esposa do lado. Então, isso são atitudes que vai fortalecer essa confiança. Não é controlar, porque isso não vai resolver. Porque aí você precisa tomar muito cuidado com aquele sentimento de possessividade, né? Sim, porque isso é da base. Se eu estou tentando querer possuir alguém, controlar de toda maneira, provavelmente eu vivi um abandono. Exatamente. Isso é muito sério e é muito comum. Quando a gente começa a falar com a pessoa, vê uma construção. O que é o abandono? Não é só ser deixado no orfanato. O abandono de uma criança que ficou sozinha em casa.
Isso é muito sério e é muito comum, tá, pastor? Uhum. De mulheres, principalmente, quando tiveram isso na infância. E por que eu cito mulheres? Porque elas externalizam mais. Uhum. Hoje, graças a Deus, os homens estão abrindo a caixinha da vulnerabilidade deles. Uhum. E é importante, né, essa autora Brené Brown, ela fala disso. Ela fala da coragem de ser imperfeito, porque aquilo que o senhor também tem lá no SOS, né? É a coragem de você se expor. Uhum. O desafio de se expor, né? Por quê? Se expor. Porque eu estou externalizando minha vulnerabilidade, então eu estou sendo corajoso. Então não é fraqueza, como muitos pensam. Uhum. E isso é subjugação. Por quê? Isso tem na base da confiança total. Porque a maioria tem medo. E quando eu ouço na sala do aconselhamento, uma das coisas fala, Cristiane, mas como é que vai ficar a minha imagem? Então eu estou colocando a minha imagem está superior ao meu casamento. Uhum. A minha imagem está superior à minha família. Então isso aí está incongruente às posições. E é óbvio, para aquele que foi traído, vai se sentir desconfortável. Olha, Cris, ele está me mostrando que ele não quer. Uhum. Porque a ideia não é se sentir envergonhado pela atitude. Pelo contrário, é o resultado que eu dou sobre. Uhum. O Sartre, ele fala essa palavra, a frase dele. O que você viveu não importa. O que importa é o que você está fazendo com suas experiências negativas. Uhum. Experiência de ter tido um pai, uma mãe disfuncional. Mas eu posso hoje ajudar pessoas com essa demanda, com essa queixa. E é interessante que eu tenho dito para as pessoas, né? Quais foram os erros dos seus pais? Aí, em vez de elas ressignificar e fazer o contrário, elas repetem o padrão. Aí alguém me disse, Josué, o que eu faço se meu pai fez isso? Eu disse, faz o contrário, pô. Entendeu? Seu pai agredia sua mãe, proteja e ame sua esposa. Entendeu? O seu pai não tinha tempo para vocês, então agora dê todo o tempo que você puder para os filhos. Então, só de você fazer o contrário do que os pais faziam, você já vai melhorar bastante. O que você não pode é reproduzir o padrão. Por exemplo, eu estava ministrando num pequeno grupo, e aí, depois da ministração, eu falei sobre Pai Nosso e tal. Aí um pai me chamou, um jovem pai me chamou na sala ao lado, no final, pastor, o senhor disse algumas coisas que eu vi meu pai em mim. Meu pai quase quebrou o braço da minha mãe. Quebrou o braço da minha mãe. Eu já quase quebrei o braço da minha esposa. Meu pai puxou um revólver para minha mãe, eu puxei um revólver para minha esposa. Meu pai fazia minha mãe chorar. Eu já fiz muitas vezes minha esposa chorar. Meu pai, acho que traiu minha mãe, acho que tinha traído a esposa. Só sei que ele falou assim, pastor, eu vi meu pai em mim. Percebe? Então, em vez de ele ressignificar sua história, né? Fala, não, eu não quero ser o que o meu pai foi, porque o que ele foi muito prejudicial. Então, eu vou fazer tudo ao contrário, entendeu? Então, eu procuro fazer isso. Por exemplo, meu pai nunca me levou no cinema. Eu já fui no cinema com os meus filhos. Meu pai nunca jogou bola comigo. Eu já joguei bola com meus filhos. Meu pai nunca jogou dominó, brincou comigo. Eu faço isso com os meus filhos. Ou seja, eu preciso fazer o contrário se o padrão que eu tive ele é negativo. E a questão é, por que eu tenho dificuldade? Exatamente. Porque a gente tende, pastor, a buscar coisas que é natural pra gente. É mais natural. Aquilo que é estranho, é danoso, eu não aprendi. Por exemplo, eu não aprendi a resolver um problema sem violência. É o que eu comento muito no SOS na palestra. Eu inicio dizendo que a forma de ser ouvido é gritando. Porque na minha família eu não fui ouvido. Então eu grito para ser ouvido. Então, são comportamentos que muitas vezes estão muito no inconsciente. E eu preciso trazer isso para a consciência para eu mudar. E é óbvio, quando eu começo a ter essas atitudes que você trouxe aí, elas vão ajudar a pessoa a olhar para dentro. Eu digo muito de 1 Coríntios 11, né? Examinar a si mesmo. Exatamente. E a gente tende a examinar o outro. Então, a confiança, para restabelecer, ela precisa desse ato de compreensão mútua. É outro exemplo, o marido, geralmente, né, gente, não é regra, a esposa hoje também, trabalha em excesso. Houve um adultério, mas ele continua nesse movimento. O traído vai dizer o quê? Não mudou. Exatamente. Está com a mesma atitude, está fazendo algo errado. Eu preciso, às vezes, é o que eu falo nas cadeiras, né, na imagem que eu faço lá, a dinâmica. Trazer, se eu estou aqui a 80 por hora e o outro está a 40, eu preciso desacelerar, né? E o outro precisa acelerar um pouco, porque não dá para a pessoa que está aqui a 100 vir para 40. Isso é fantasioso.
E nem quem tá 40 dizer, você tem que ter 100. Sua esposa tá 100, seu marido tá 100. Não vai. A gente precisa entender, por isso que um vai complementando o outro. E aí a confiança vai sendo restabelecida. Uhum. Mas exigência, punição, crítica só impede esse lugar. Não, e uma outra coisa que os casais que experimentam a dor da traição, ou a mulher ou o homem que experimenta a dor da traição, eles fazem uma coisa que para mim é absurda. Não, se eu sofri, você tem que sofrer também. Né? Então, aí ela começa todo dia falar do problema para ele como que uma punição. Né? Postura punitiva. Geralmente pais internalizados. Exatamente. E aí o efeito é o contrário. Total. Porque foi o que eu vi, então eu não vou conseguir. Isso é ótimo o senhor estar trazendo isso. Porque como a Cristiane ouve isso nos aconselhamentos, tanto por e-mail como lá no SOS, porque os pais punitivos, eles ficam internalizados em nós. É uma maneira de vingar-se. Que a criança, ela se desenvolveu nesse lugar. Você vai ficar de castigo aí até você aprender. Exatamente. Então, aprendo castigando. Eu aprendo punindo. Então, eu vou ensinar meu marido ou meu cônjuge dessa maneira. E isso é um tiro que sai pela culatra. O cara desiste. O cara fala, peraí, eu mulheres confessei, também dizem, olha, eu não dou mais conta. Eu confessei, eu me abri, me expus, não é? Tô sofrendo essa situação de vergonha aqui. E ela agora, em vez de me ajudar no processo de... Acho que se você fizer assim, aí vai ficar melhor. Assim. Pastor Josué solucionando aqui meus problemas. Aí assim, Daqui, isso aqui eu vou... Isso, aqui a gente deixa aqui. Porque depois eu vou falar desse livro aqui, ó. Então, veja só. Esse é o grande problema. E aí, ele começa a ficar resistente, vai procurar alívio lá fora, encontra uma mulher que compreende, que ouça, que abraça, que acolhe, entendeu? E para ganhar, fala comigo seria diferente, e aí ela perde. Então não funciona. Olha o que o senhor acabou de dizer. A pessoa está procurando abraço, pessoa que acolha, que fale, e aí ela encontra lá fora. Então, o sexo, como muitos pensam, não tem nenhuma relação com o adultério. Exatamente. Isso vem depois. Vem antes o desejo. Desejo de ser ouvido, desejo de ser acolhido ou acolhida. É isso que as pessoas têm que começarem a entender. Porque é muito comum pessoas acharem que é só sobre sexo, não é. Não, eu repito várias vezes aqui no podcast, é bem provável que até esse casal esteja me ouvindo, que ele falou para mim assim, um dia a esposa chegou para ele e falou assim, presta atenção em mim, pô. Presta atenção em mim, veja como eu estou carente, veja como eu preciso de mais abraço, preciso de mais namoro, preciso de mais atenção, preciso de mais aconchego, preciso de mais diálogo. E ele falou isso para mim, e eu não dava importância, eu não dava bola, eu não prestava atenção, entendeu? Eu ia tocando a vida e correndo atrás dos meus interesses, até que deu ruim lá na frente. Então, o que você falou é verdade, muitas vezes o adultério... Não ele é antecedido por uma atitude de infidelidade provocada por falta de atenção, de carinho, não é, de compreensão, de colo, de apoio, não é? E como é bom quando os casais acordam antes que aconteça uma tragédia, porque na maioria das vezes só acorda depois que acontece o problema, né? Infelizmente, muitos teve um caso que falou assim, Cristiane, como eu queria ter te conhecido antes, porque eu fui justamente com a ciência mostrando para esse sujeito que o comportamento dele não era funcional. Era um comportamento desadaptativo e que ele aprendeu e que para ele era natural. Ele não conseguia ver. Até que houve o divórcio. Mas ali a gente fortaleceu isso para o quê? Os próximos eventos que ele venha ter na vida dele. Porque eu preciso compreender o que eu estou agindo naquele lugar dessa maneira. E foram coisas muito sutis, que uma pessoa, muitas vezes, sozinha, acha uma bobagem, só que isso é uma bobagem sobre você e sobre o outro. Exatamente. O outro não era bobagem, aquilo ali era danoso. Vamos imaginar uma pessoa que se sente abusada. Foi muito abusada emocionalmente, psicologicamente, dentro da tua família de origem. Aí esse marido toda hora, só não importa a sua opinião, me dá aqui, me dá aí, não tenho paciência, é muito lerdo. A pessoa está vivendo de novo todo abuso. E os sintomas a pessoa vai trazer de novo, tudo isso, as sensações. E é aí que entra nosso desafio. Eu estou me sentindo ansiosa, eu tenho taquicardia, quando ele aparece eu já me fico bem. Como é que eu vou querer esse casamento?
E onde foi? Às vezes os dois estão cegos, pastor. Às vezes os dois estão em bases inconscientes que não conseguem se ver. Por isso que é importante nós buscarmos ajuda. Entender qual é a causa dessa minha atitude. Por que eu ajo dessa maneira? Porque pessoas agredidas, geralmente, elas agridem. Porque foi a maneira de se proteger. É interessante que ainda ontem eu estava aconselhando um casal, né? E esse casal passou por 3 sessões de aconselhamento. Primeiro lá na primeira sessão, acho que até foi você que atendeu esse casal, junto com a Eric. Depois ele veio falar comigo, aí eu reforcei tudo que foi dito, e aí depois eles foram para o quarto, aí continuaram brigando, né? E aí no final eu falei, não pode ser, eles não podem sair daqui desse jeito, eu estou inconformado. Daí quando terminou a SOS, eu falei, eu vou conversar com você mais um pouquinho. Daí eu fui lá conversar com ela, primeiro sozinha. Daí eu ouvi tudo o que ela disse e tal, e ela falou bastante. Aí depois eu chamei ele, aí eu ouvi um pouco mais ele. Aí eu disse, olha, se vocês fizerem um exercício, vocês já vão sair assim, bem melhor daqui. O que está acontecendo? Vocês não estão conseguindo olhar para frente. Entendeu? Ninguém consegue viajar numa estrada olhando para trás. Não tem como. Vocês vão se matar e matar outros. Os filhos que estão debaixo desse telhado sofrem demais. Entendeu? Ninguém consegue viajar numa estrada olhando para trás. Não tem... Então, vocês têm que olhar para frente. E aí até usei a ilustração depois. O maior vidro do carro é o... Como é que chama? Para-brisa, né? Para-brisa. É o para-brisa. Que você olha para frente. E o retrovisor, ele é desse tamanho. Por quê? É só para você se orientar. Entendeu? Entender, né? Porque eu estou vendo desse lugar. Exatamente. Agora. Em frente. Quem está atrás de mim... Como é que eu devo me comportar aqui? Qual é a minha posição certa? Só para me orientar. Mas o meu olhar é fixo aqui, ó, olhando para frente. Por isso que o espaço é maior. Falei, então, passado a gente olha só para se orientar, para aprender, para se posicionar. Meu olhar fixo é para frente. Falei, se vocês conseguirem, tá, a partir daqui orientar a conversa no futuro, pensando no futuro, o presente vai ser curado e o passado vai ficar pequeno. Aí parece que eles entenderam. Daí eu falei assim, ó, que vocês têm que fazer... Vocês querem fazer comigo agora, diante de Deus, certo? Um propósito de não falar mais do passado? Aí eles entendem. Nós queremos então. Se vocês conseguissem resolver o problema de vocês. Porque toda discussão começava... No passado. Entendeu? Não, mas você fez isso. Não, mas você fez isso. Mas não, você fez isso. Ataca um ao outro. Aí não resolve. Agora, se você falar assim, ó, vamos vencer, vamos montar uma estratégia agora para a gente reconstruir. Olha, vamos olhar para os nossos filhos, vamos olhar para o nosso futuro. Aí acabou. Aí você não vai ter mais problema, porque o problema começa quando você mexe no passado. Mas o passado já foi resolvido, pô. Por causa da culpa, da mágoa, do ressentimento que viveu. Exatamente. Fui abusada pelo meu pai emocionalmente. Então, tudo que o outro faz, eu interpreto dessa maneira. Exatamente. E às vezes não é. Não é. E a interpretação da pessoa não adianta. Ela vai para esse lugar. Por quê? Porque ela revive tudo novamente. Então, se você foi traído, certo? Se você sofreu alguma frustração, decepção, então, já foi resolvido? Já conversaram? Já houve confissão? Já houve reconhecimento? Já houve perdão? Isso está na luz? Beleza? Beleza. Então agora, pega esse lixo emocional, joga fora. Então vamos zerar esse placar. E agora, a nossa conversa como adulto é daqui para frente. É daqui para frente. Porque toda vez que você mexer aqui, primeiro que não cicatriza nunca. Nunca. Porque não deixa, né? Não deixa. Toda hora tá cutucando. Toda hora você cutuca. É a mesma coisa, você está com uma ferida aqui, certo? E aí, quando está quase que cicatrizando, mexe lá, vem com a unha assim, faz assim. Aí sangra tudo de novo. Aí é outro processo curativo e tal. E aí não sara nunca. Aí fica um torturando o outro. E já resolveu, já conversou, já trouxe a luz, já falou. Esses dias a minha esposa falou assim, sério, para uma mulher, Para de tocar nisso, minha irmã. Imagina, se ela tá de fora sentindo isso. É. Imagina quem tá dentro. Exatamente. Falou, você vai deixar o seu marido louco.
Porque toda a conversa você volta a esse assunto. E é por isso buscar ajuda. Tem caso que precisa de medicação, pastor. Exatamente. É o nível de ansiedade exacerbado, pensamentos que a gente chama de ruminantes. Exatamente. Né? Pode ser um transtorno de um toque, porque a pessoa traz os pensamentos intrusivos muito forte. Olha, às vezes, olha só, às vezes até uma ajuda psiquiátrica. Sim, aí o psiquiatra entra junto com terapia, porque não funciona. Exatamente, porque a pessoa não consegue. E não isso veio lá de trás, tá? Exatamente. Foi a bagagem emocional. Não, é muito comum dizer assim, não, Cris, foi ele ou ela que fez isso, não. Eu digo, ele pode ter ativado o ato, a situação ativou. Mas foi algo que estava na tua bagagem. Então, autoconhecimento, eu preciso ter autorresponsabilidade. Sim. Porque se eu não faço esse movimento, não tem casamento que dure. Não tem. E aí, é o que eu falei para esse casal, foco agora é para frente. Duas coisas esse casal tinha que fazer. Serve para quem está nos assistindo aqui, ó. Você está com foco nela e ela nele. Então, agora você tem que pegar esse foco, fazer assim para você e olhar para o futuro. Então, agora, eu vou tirar ele do centro, eu vou colocar agora no lugar de quem precisa ser curado, restaurado e tal, eu vou investir na minha cura e vou olhar para frente. E ele da mesma forma. Pelo contrário, não há cura. Não há. Vocês vão ficar se machucando, se ferindo, não cicatriza, entendeu? Parece que eles entenderam. É um processo. É um processo, pastor. Não adianta, porque lá a gente sabe que é um movimento bem sério. E o que você está trazendo aí sobre essa questão de olhar para si? A criança ela não faz isso. A criança não tem maturidade. E um trauma vivenciado lá atrás, a gente carrega ele. E carregando isso é que um adulto saudável precisa entrar, que é nós, compreendendo essa orientação que você deu. Porque se a criança, a primeira coisa que você fala com a criança, quem pegou? Ah, foi ele. Não, por quê? Porque não tem maturidade para olhar para dentro. Exatamente. E precisa construir essa maturidade. Olha, eu errei, foi muito desconfortável, fiz isso errado. Como você pode me ajudar? É pedidos claros, quando eu falo da comunicação não violenta. E quando o cara fala assim, meu celular tá aqui, tá? Eu vi pornografia, já te falei, pô. Sim. Entendeu? Era viciado em masturbação. Tá? Mas agora o meu celular está aqui, não estou levando mais para o banheiro, eu estou orando agora, eu estou indo na célula, eu tenho um discipulador aqui, e a mulher fica assim, duvido, não acredito. Pô, aí você tem que vontade de pegar uma cinta e bater dar uma cintada nessa mulher. Pô, caramba! Aí a confiança, você vê como é que fortalece, porque eu tenho que dar... É essa certeza que quer. Que nunca mais, isso não existe. Não existe. Não, e aí eu fico, às vezes eu falo assim para algum, oi, mas o que você quer? Que ele beija o seu pé? Que ele lamba só o seu pé? O que você quer? Porque aí as pessoas não entendem de que nós também pecamos, nós também carecemos de misericórdia, e que se Deus liberou perdão para o meu cônjuge, quem sou eu para dizer não perdoa? Você sabe que muitos detestam, né, essa atitude de Deus. Exatamente. Como assim Deus? Ele vem agora e senta na janelinha. Já vi muitos casos. O marido, a mulher sofreu muito tempo orando, o marido não era cristão, aí depois Deus vem e honra o homem. Não, eu não aceito essa honra, porque eu sofri muito na mão dele. Então, é a postura punitiva que eu aprendi, que pessoas também têm que passar pelo que eu passei. Exatamente. Foi o que a esposa disse para o marido. Não, você tem que sofrer. Você tem que sofrer as consequências agora. Mas quem trata disso é Deus, não sou eu. Entendeu? Quem vai tratar se vai puni-lo, se não vai puni-lo, se ele vai passar por isso, é Deus, não sou eu. O que eu vou fazer é o que Jesus fez comigo. Eu vou agir com graça. E quando você olha para um adulto que tem essa atitude, isso é sine qua non. Você pode chegar lá sem isso, ele não vai conseguir ver. Olhar a história de vida dele. Uhum. Quem foi esses pais que agiram dessa maneira e que a pessoa internalizou esse comportamento? Está lá dentro da pessoa. A crença ela está internalizada de maneira que ela ora, mas não sai. Por quê? Porque é uma percepção de mundo interno que eu criei. Uhum. E é importante ter essa clareza, porque quando eu começo a entender, poxa, por que eu quero me vingar dessa maneira? Aí tem lá a memória, minha mãe me vingava mesmo, me deixava de costa para a parede, ajoelhado no milho. Eu aprendi que é dessa maneira que se resolve um problema. É uma crença, né? É triste. E é uma crença que pode, a gente fala como psicólogos, ela não vai curar, porque não existe quebrar a crença e tirar de mim. Mas eu enfraqueço. E eu vivo com leveza. Eu vivo com saúde. Você enfraquece uma crença quando você coloca a verdade como crença, né? Assim, essa verdade sobrepõe essa mentira. E o que o senhor falou também anteriormente. Eu preciso ter atitudes diferentes.
Porque a crença ela vai lhe pedir para você fazer o que você estava fazendo, que é a verdade absolutista. Quando eu tenho que fazer o contrário, por quê? Meu pai machucou, minha mãe eu estou machucando. Porque a crença vai para esse lado, porque é a minha verdade que eu criei ao longo dos anos. E o desafio é saber, gente, que isso não é questões tão claras. Por isso que buscar conhecimento ajuda, muda as nossas atitudes e condutas. Exatamente. Tem algumas perguntas aqui que chegaram e vamos responder a algumas delas. Não dá para responder tudo. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais pelo menos um ou dois, né, Pedro? Podcast desse assunto aqui, porque essa esse temática assunto é muito ampla. é muito importante, né? Fui traído e ela me pediu perdão, mas não consigo conviver com isso. Estarei em pecado se me separar? Por que não consegue, né? E nós vivemos numa cultura machista, né? Total, que reforça alguns comportamentos. Quando é o homem que trai, não é? Parece que as pessoas acham assim, parece que não, acontece e tal. Agora, quando é a mulher, meu Deus, tem que morrer, não é? Eu gosto muito, pastor. Lá no SOS eu trago mesmo uma mensagem clara quando os fariseus trazem a mulher adulta. E eu pergunto, cadê o Jesus que disse que não veio abolir a lei? Por que ele não apedreja aquela mulher? É interessante que não levaram o homem, né? Só levaram a mulher. Então, e além disso, os fariseus muitas vezes ele não olhou para eles. Será que nunca eles tinham pecado algum? Exatamente. Mas eles estavam nessa postura arrogante, ainda querendo tanto atacar a mulher quanto a Jesus. Eu quero ver agora a tua condição. Então, olhar para a história do outro que levou isso. Você não é obrigado, mas eu preciso entender por que eu não consigo perdoar. Aí eu vou para um outro relacionamento. A pessoa não vai falhar mais? Nunca e nada? Não existe. Eu preciso ter essa clareza. Por isso que o adulto saudável ele tem que entrar em cena. É ter consciência que pessoas podem sim me machucar. O problema é o que eu vou fazer com esse machucado. Eu não vou me permitir estar num lugar que o tempo todo a pessoa me machuca. Aí é insano. Claro. Né? Isso é abuso. Mas eu preciso, olha... É por isso que perdoar e conviver são coisas diferentes. Diferentes, então. É? Tipo assim, para mim, conviver depende do comportamento da pessoa, da integridade da pessoa, do caráter da pessoa. Aí vamos para processo de novo. Exatamente, Entende? Mas é uma questão que às vezes a gente precisa entrar em muitas variáveis que essa pessoa tenha. A história de vida dela, a dificuldade. Porque outra coisa também, quem tem um esquema de desconfiança e abuso. O que é isso, Cris? Se eu vim de um ambiente, pastor, que eu gosto muito, né, do teto que vocês ilustram lá, isso é muito importante. Se eu vim de um ambiente que meus pais, que deveriam cuidar de mim, que deveriam me ajudar, ele não fez. Não fizeram por N motivos, não tinham clareza. Eu crio uma concepção de mundo que pessoas não são confiáveis, que pessoas estão se aproveitando de mim. E eu preciso ter discernimento entre o que é um fato e o que é uma interpretação da minha mente. Por isso, quando eu mostro aquela imagem, todo mundo está brigando, porque o cérebro ele não gasta energia para fazer isso. Ele não quer. É por isso que crença tem que ser exercícios, treinos, autoconhecimento. Então, essa pessoa que tem um esquema de desconfiança e abuso, ela não vai confiar. Ela vai ter dificuldade. Eu às vezes, ouço pessoas falar, eu não confio em ninguém. Cristiano, tive até dificuldade de confiar em você? E realmente, não confia no terapeuta, não confia no professor que teve, não confia no marido, não confia nos filhos, não confia em ninguém. Porque o ambiente dela, o útero emocional dela, não propiciou isso. E aí é uma crença que depende também da personalidade desse sujeito. Como ele internalizou isso. A cura vem com a palavra de Deus? Vem. Por isso que eu tenho que ter uma vida olhando para a palavra como Jesus me olhou. Por isso que aquele ladrão, eu digo, você vê o irmão do filho pródigo diferente, né, do próprio filho pródigo. O ladrão da cruz, os dois, você viu a diferença de um para o outro. E aí são escolhas que a gente vai ter que fazer durante a vida. E aí essa senhora, esse rapaz que está com dificuldade de perdoar a esposa, ou conviver com ela. Talvez ele fale, não, eu te perdoo, mas não dá mais para conviver com você. A gente tem que... Eu sei que é difícil, né? A gente falar é fácil, viver a experiência... É o desafiador que eu chamo. É muito difícil. Porém, a gente tem que se colocar no lugar do outro e também fazer a pergunta, se fosse eu, não é? Como é que eu queria ser tratado? E será que eu já fiz em algum momento? Exatamente. Porque a régua, lembra que nós falamos aqui inicialmente? Se eu digo que o adultério é pior do que aquela mentira que eu fiz, aonde é que está essa diferença?
É um dano. É a mesma coisa, às vezes as pessoas elas acham que o pecado homossexual é mais grave do que o heterossexual. E, na verdade, para Deus são pecados, não é? E que devem ser tratados com a mesma seriedade e responsabilidade. Então, primeiro é um processo, o perdão é um processo. Segundo, você precisa se colocar no lugar do outro para se perguntar, se fosse eu que estivesse errado, como eu gostaria de ser tratado? Pastor, tem um desejo do traidor. Né? O desejo do traidor, o desejo do traído e o desejo do terceiro que se envolveu na relação. Então, o terceiro, ele quer o quê? Ele quer um relacionamento. O traidor, o que é que o traidor precisaria? Atenção. É aquilo que a gente estava falando. Eu preciso me sentir pertencente nessa relação. Eu preciso me sentir acolhido. E aí, qual é o desejo do traído? Eu quero ser exclusivo. Temos que entender essa dinâmica. Isso é muito interno. Será que eu vou ser exclusivo em tudo? Lógico, a gente está falando de padrões e princípios. Eu respeito e isso é válido, até que a gente está falando com a relação da Bíblia. Né? Mas o que me leva a essa ferida estar tão grande que eu não consigo nem olhar para o outro? É autoconhecimento. Eu preciso olhar para dentro. Qual é o meu desejo? Por quê? Tá, isso aconteceu porque eu não posso perdoar. Tá, eu perdoei, mas não quero ver a cara. Eu preciso até entender se realmente houve esse perdão de fato. Exatamente. Geralmente houve, mas entender o que está reverberando. Uma vez eu ouvi uma definição de perdão assim, muito séria, porque diz que assim, ó, perdoar é deixar o outro nascer de novo na nossa história. Entendeu? Muito bom, né? Eu achei, meu Deus, né? Perdoar é deixar o outro nascer de novo na nossa história. Tem tudo a ver com Nicodemos, né? Quando ele vem ali todo cheio de questionamento, eu não vou poder nascer novamente. Pode. Eu preciso mudar minhas atitudes. E eu preciso, como adulto saudável, uma pessoa madura, eu permitir isso para o meu cônjuge. E como é que eu permito? Exatamente. Como é que eu permito? Como é que você permite ver a mudança de uma pessoa? Então, tem que permitir. Estar do lado, observando, alinhando, sabendo que a pessoa não vai parar a dor agora, punir o outro. Né? Sempre tá trazendo aquilo que o senhor trazer. Vou atacar, vou ter que vingar. Aí... O pai do filho pródigo fez algo, inclusive, quando o Douglas pregou a primeira vez sobre perdão no nosso evento lá em Gaspar. Não sei se você foi lá em Gaspar. Eu não tive em Gaspar, foi um dos únicos que eu não fui. E o Douglas falou uma coisa muito interessante. Duas coisas que ele falou que eu achei interessante no perdão que o pai liberou para o filho pródigo. Primeiro, ele foi ao encontro do filho quando o filho voltava. Então, ele foi um facilitador do perdão. Entendeu? Então, ao ir ao encontro, ele estava facilitando o perdão. E ele disse que da importância de a gente facilitar o perdão na relação. Né? O outro está vindo, aí o outro sai do lugar e vai ao encontro dizendo, poxa, eu vou fazer algo também para facilitar isso. E segundo, ele disse uma coisa muito legal, que depois que o pai perdoa, ele devolve as alparcas. E colocar alparcas era devolver a posição de filho, porque quem andava descalço eram os escravos. Então, quando o pai calça o filho, ele devolve a ele uma posição que ele tinha perdido. Então, o Douglas explica naquela mensagem que a esposa que perdoou deve calçar o marido de novo, devolvendo-lhe a sua autoridade, a sua posição de liderança, de sacerdote. E ao contrário também. E foi o que o Eric fez ontem na sala de aconselhamento. Ele disse, vocês têm um processo, mas você precisa devolver o sacerdócio ao teu esposo. Porque eu preciso ajudar esse homem. E aí as pessoas, às vezes, tanto homem quanto mulher, gente, é muito religioso. Eu me coloco numa posição que eu sou mais santo do que o outro. Que eu sou mais crente do que o outro. Isso é perigoso. Isso é muito danoso, porque quando eu não permito esse outro calçar os sapatos, que evangelho eu estou porque você está usando, não é, uma estratégia de tortura, de guerra. De vingança para eu me sentir superior. Exatamente. Não. Você tem que ficar aí porque você errou. Não, você tem que ficar aí porque... Não. O perdão verdadeiro é aquele em que a pessoa fala, não, estou te devolvendo o sacerdócio, a liderança, a sua autoridade. Então,
para mim, é como se você não tivesse errado, porque Deus faz isso comigo. Entendeu? Comigo, Acabou. isso aí. Entendeu? E é um ato de humildade. Por isso que eu digo, humildade não está na tua roupa, não está você ficar menos favorecido, não. Humildade é atitude. Antes de concluir aqui, ó, deixa eu falar desse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, Sexualidade de Barro, tá? Fortaleça o seu casamento, blinde o seu casamento, fortalecendo a sua vida sexual, tá? Eu vou pedir pro Pedro deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você adquirir esse livro aqui, Sexualidade de Barro. Esse livro vai fazer toda a diferença na sua vida conjugal, tá? Muitos têm lido esse livro e dito a mesma coisa. Como algumas chaves viraram na minha cabeça sobre sexo e sexualidade, tá? Leia esse livro, aqui embaixo na descrição está o link e você deve adquirir. Agora, Cristiano, quem quiser seguir você no seu trabalho, qual é o seu endereço nas redes sociais lá? Vamos lá, gente. Meu Instagram tá criscorreia.psicóloga. Tem umas dicas bacanas lá de autoestima interfere ou não. Eu tava dando uma olhada relação aqui. Conjugal. Porque são coisas, pastor, que a gente traz na nossa bagagem e tá vivendo lá sintomas no casamento. E a gente vai ter esse trabalho aí para ano que vem, se Deus quiser, sobre fortalecendo a relação após essa traição, esse adultério. Estou vendo aqui no seu Instagram, desculpa, imagina. Estou vendo aqui no seu Instagram que a autoestima, será que é importante para se ter relação conjugal saudável? Que legal, a autoestima é a imagem, é a opinião positiva ou negativa que cada um tem e faz de si mesmo. Ela é construída a partir das experiências pessoais que tivemos na infância, das emoções, crenças, comportamentos, autoimagem e da imagem que os outros têm sobre nós. Olha, aqui no Instagram da Cris Correia, criscorreia.psicólogo, segue a Cris lá, porque ela faz um trabalho sério e ela também dá atendimento. Se de repente você quiser falar com ela para dar possibilidade desse acompanhamento, é muito importante porque ela carrega os mesmos valores daqueles que seguem os valores do Evangelho, tá bom? Que Deus abençoe você. Obrigado, viu? Pastor, muito obrigado. Gratidão por esse tempo. Não perca, toda segunda-feira nós estamos aqui batendo um papo às 11 horas. A Cris tem dado esse tempo dela aqui para o ministério e tem sido uma benção. Toda segunda-feira, às 11 horas, nós batendo um papo legal. Eu acredito que nós vamos fazer o podcast número 4 sobre como lidar com essa dor da traição, da infidelidade, porque esse é um assunto muito... Você acha que dá Vamos para fazer? trazer umas dinâmicas aqui. O que é que você acha, pastor? Ótimo, umas ideias, ótimo. umas Isso. ferramentas para eles olharem e perceber as possibilidades de enxergar de forma diferente. Como essa que você pontuou hoje. Né? Vamos olhar aqui para frente? O que é que eu posso fazer? Exatamente, Porque... guarde isso, ninguém consegue andar em uma estrada olhando para trás. Ele vai se matar e matar os outros. Verdade. Não é verdade? Então, Deus abençoe você, Cris, Deus abençoe todos vocês. Não se esqueça que amanhã, às 11 horas, todos os dias, às 11 horas, temos um podcast, sempre batendo um papo legal com um convidado aqui. Avisa todo mundo da sua igreja, da sua família. Agora, pega esse link e manda para os seus amigos, para as suas amigas. Nós temos que espalhar estas instruções que podem ajudar muitos casais a superar a dor da traição e da infidelidade. Acesse lá, casamentocurado.com.br, tá? Sempre está aqui, na descrição do link também, na descrição, o link, casamentocurado.com.br. Deus abençoe você, sua casa, sua família. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.